Você já teve algum episódio na sua vida que você sofreu por algo, mas que depois, quando você foi entender a fundo, nem era bem aquilo que você estava sofrendo, nem era bem aquilo que você estava imaginando? É exatamente isso que acontece quando você não sabe diferenciar sentimento de emoção de realidade, ou quando o seu sentimento está absurdamente desalinhado com a realidade. É isso que vai acontecer sempre. Alguma coisa que alguém te falou que você sentiu, ficou sentido com aquilo, não conseguiu compreender, ou às vezes nem era aquilo que a pessoa estava querendo dizer, alguma situação que aconteceu no trabalho, na faculdade, e você simplesmente traduziu da maneira errada, você achou que era uma coisa, mas na verdade era outra, e aquilo te deixou mal, aquilo te deixou triste, talvez te deixou com raiva, talvez te deixou com nojo, talvez te deixou manifestar algum tipo de emoção que não tem nada a ver, no final das contas, com a realidade, com aquilo que é real. E é sempre isso que vai acontecer todas as vezes que você não tiver o alinhamento do seu sentimento com a realidade. Então, como é que funciona isso? Para você entender e começar a ter compreensão, você precisa sacar que sentimento é diferente de emoção. O sentimento nada mais é do que a interpretação da realidade. É como se fosse um sistema. Imagina que é um sistema. Todo sistema ele tem um sinal de entrada, né? Ele muda aquele sinal e depois ele devolve um sinal de saída diferente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo de um sistema, um receptor de televisão. Esse é um péssimo, esse é um péssimo exemplo para o mundo digital. Né? Vamos pegar um exemplo de um computador, sei lá, por exemplo. O computador é mais simples. O computador você vai e manda para ele um determinado comando. Por exemplo, você escreve no teclado ali, é o seu nome, Vinícius Almeida. Quando eu escrevo isso, o que acontece? Eu estou dando um sinal de entrada. E aí, quando o computador ele recebe esse sinal de entrada através de um hardware, vai ter um software lá dentro para decodificar e devolver como alguma informação pela tela do seu computador. Como, por exemplo, a escrita do meu nome no Word, ou, por exemplo, a escrita do meu nome no, na caixa de pesquisa do Google, sei lá, por exemplo. Então, isso tudo é uma saída. Eu dei uma entrada, eu dei um comando no computador e estou tendo uma saída, né, de retorno visual ali para os meus olhos compreenderem aquilo que eu acabei de escrever. O que está acontecendo nesse processo? Eu estou processando informação, é um sistema no qual eu dei uma entrada e obtive uma saída. É a mesma coisa você com o seu sentimento. O seu sentimento ele é a interpretação. Existe uma coisa acontecendo no mundo real, estamos aqui no mundo real, agora estou gravando esse vídeo nesse exato momento. E aí o que acontece? Essa situação está sendo uma entrada, está entrando pelos meus olhos, pelos meus ouvidos, pelos meus cinco sentidos, eu estou percebendo aquela situação. E aí, dentro de mim, existe um sistema de crenças, né? Existe uma caixa de crença com base naquilo que eu vivi na minha vida, aquilo que eu tenho experiência de vida, com base no que eu acredito sobre a vida, ou sobre as pessoas, ou sobre determinadas situações, ou sobre determinados lugares, ou sobre determinados amigos, sobre o meu chefe, sobre o meu parceiro de negócio, sobre o meu cliente. Tudo isso, no final das contas, tem uma codificação, uma decodificação na caixa da crença. Então, o sentimento ele interpreta a realidade, passa pela caixa da crença, que é a forma como eu interpreto aquilo, e eu manifesto através de uma emoção. Então, a emoção, no final das contas, é só a forma como eu devolvo esse sentimento de entrada para o mundo. Então, de novo, o sentimento é a forma como eu percebo, a caixa da crença é como eu traduzo e a emoção é como eu manifesto de volta para a realidade. Então, parece que, se você for imaginar, é linear, mas na verdade, quando eu termino a emoção, ela alimenta novamente o sentimento. E aí vira um loop e um ciclo infinito. E aí é que dá. Se você pegar o exemplo, vamos supor que você chegou no seu trabalho, e aí você, ou no escritório, ou na sua empresa, e alguém não falou com você. Você entrou pelo corredor, alguém passou por você e não falou com você, nem olhou na sua cara. E aí, dependendo da forma como você se enxerga, dependendo do que contém dentro da tua caixa da crença, você pode ficar mal. Você fica triste. Aí você passa aquele dia inteiro triste ali. E essa tristeza é a emoção pela qual você está manifestando. Então o que aconteceu? Sentimento, é a interpretação da realidade. A pessoa ela passou por você e não falou com você. Qual que é o sentimento? O sentimento de rejeição. Você provavelmente se sentiu rejeitado. Tipo assim, caraca, meu cara passou por mim, nem falou comigo. Você provavelmente está se sentindo rejeitado por aquilo. Na sua caixa da crença, já existe um sistema de rejeição já pré-pronto para poder decodificar a realidade.
Então, na sua caixa da crença é assim, cara, se alguém passa por mim e não fala comigo, oi, bom dia, não sei o quê, significa que ela está me rejeitando, significa que ela está com raiva de mim por algum motivo, significa que ela brigou com alguém falando de mim, significa que ela não gosta mais de mim, significa que ela está brava comigo, será que eu fiz alguma coisa para essa pessoa? Ai, meu Deus, já vem logo aquele sentimento errado. E esse sentimento de rejeição ele só acontece porque ele interpretou a realidade da maneira errada. E aí você vai e devolve com tristeza. Tem pessoas que vai devolver com raiva, vai ficar com raiva daquela pessoa. Você nem sabe o que aconteceu, vai ficar com raiva da pessoa. Tem gente que fica triste, entendeu? Então o que é o jogo? É você voltar nessa parte inicial, que é a parte do sentimento, e entender a realidade. Quanto mais o seu sistema de crença estiver alinhado com o mundo real, com a realidade, mais livre você vai ser, mais governante sobre as suas emoções você vai ser. Porque você vai devolver emoção errada porque seu sistema de crença está errado. E aí, quando você vai entender, no final das contas, a pessoa não estava com raiva de si, ela estava com a cabeça cheia de coisa para fazer. Por exemplo, ela estava apressada, ela não prestou atenção, ela estava distraída, ela estava com muita pressa, ela aconteceu um problema na vida dela, que ela precisava sair. Olha só, você tem aqui 5 situações diferentes que não tem nada a ver com ela estar com raiva de você. Só que como você acha que você é o centro das atenções, você acha que você é, nossa, o, o como é que fala? O fugiu a palavra aqui. O alecrim dourado. Você acha alecrim dourado, que, não, ninguém pode nunca ficar assim, olha, ninguém pode falar, ter um conflito com você. O que vai acontecer? Você vai devolver uma emoção errada. Ao passo que se você tem a interpretação correta do mundo real e devolve a emoção correta para o mundo real, você não vai manifestar nada, cara. Você vai voltar normal. Às vezes você vai ficar até mais alegre, porque você percebeu aquela situação e você não cai mais nesse jogo. E aí aquilo te deixa até mais alegre. Você devolve uma emoção de alegria. Ou você devolve emoção nenhuma, porque não tem por que devolver emoção. Então a grande sacada de você ter compreensão de sentimento e emoção é que, no final das contas, você não fica refém das suas próprias emoções. A grande verdade é que se nós deixarmos, o nosso cérebro ele vai nos tender sempre para o que é negativo. Existe uma parada no cérebro chamada viés cognitivo negativo. O viés cognitivo negativo nada mais é do que a compreensão distorcida e errada das situações do dia a dia tendendo para o negativo. Então, se acontece alguma coisa, vamos supor, por exemplo, eu estou aqui gravando, e aí, pô, esse microfone aqui tombadinho aqui pra frente tá me incomodando. Aí eu já começo a me irritar porque isso aqui é algo negativo. Eu sério, pô, velho, o microfone fica caindo. Homem, que bosta, ele fica feio, não sei o quê. Aí eu começo a reclamar disso. Aí eu começo a pensar que, pô, aqui atrás não é tão legal porque passa as pessoas aqui atrás e atrapalha a filmagem. Ah, pô, mas que coisa chata. Aí eu começo a pensar que, caramba, tem várias crianças brincando aqui pra lá e pra cá e me distrai na hora de gravar o vídeo. Aí eu começo a ver todas as coisas negativas que estão ao meu redor. O cérebro, ele comumente é formatado para focar no que é negativo. Por quê, Vinícius? Qual que é a lógica? Não tem sentido. Tem sentido. Por quê? Porque o cérebro quer te proteger o tempo inteiro. O cérebro primitivo do homem foi feito para proteger o homem. Proteger você de conflito, proteger você de entrar em problema com predadores, enfim, coisas que aconteciam no mundo primitivo. Só que hoje em dia tem muita coisa dessa que não vai acontecer. Então, o cérebro fica entrando em preocupações, o cérebro fica criando situações para te proteger de um cenário que você não conhece. Às vezes é algo até que vai te trazer prosperidade. Às vezes é algo positivo, às vezes é algo bom, é algo que vai te levar para um próximo nível, para uma próxima fase. Só que você rejeita inconscientemente, por quê? Porque o teu cérebro torna aquilo como algo negativo para te proteger daquilo que você não conhece, daquilo que não é confortável para você. E aí é que está o grande problema, que a maioria das pessoas não consegue compreender. Você não avança, você não prospera, você não vai para o próximo nível, simplesmente porque você não entendeu como funciona o teu cérebro. Se por outro lado eu falar para você, comece a prestar atenção e comece a ser grato por todas as coisas positivas que estão acontecendo na sua vida. Comece a ser grato, comece a prestar atenção no que é bom, nas bênçãos de Deus na sua vida. Comece a ficar atento em tudo aquilo que está ao teu redor e que é gratificante e seja grato por aquilo, você começa a mudar completamente o jogo. Porque todas as mínimas coisas positivas que acontecem, você começa a ser grato. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui, eu sou grato pelo microfone. Ó, que bom que eu estou com o microfone aqui, porque ele me dá mais qualidade no áudio. Porque se eu estivesse gravando só com o celular normal, teria muito ruído no ambiente. Eu sou grato por ter a luz do dia, que está dando uma iluminação muito boa aqui no meu rosto.
Sou grato por essas plantas, por essa jardinagem aqui do condomínio, que isso aqui é muito bom também. Deixa o ambiente mais legal, deixa o vídeo mais bonito, mais aconchegante. Então eu sou grato pelo celular, que tem excelente qualidade, estou gravando em HD, 60 FPS. Ou seja, todas essas coisas que eu estou observando é no mesmo cenário, no mesmo ambiente, na mesma circunstância que a anterior. A diferença é que na anterior eu estava olhando tudo que era negativo, que eu citei para vocês. O microfone tá meio caidinho, aqui tá meio bagunçado, aqui passa a pessoa aqui atrás. Ó, pra você ver, a vida que você vive é a vida que você decide viver. A vida que você experiencia é a vida que você foca. Em que tem sido o seu foco? Se o seu foco está em olhar situações sempre negativas da vida de acordo com a interpretação errada do sentimento, a caixa da crença toda distorcida em relação à realidade e manifesta a emoção errada, você não vai dar conta de crescer, porque vai ficar sempre patinando dentro daquele mesmo circuito. Porque você acha, você pressupõe que precisaria acontecer alguma coisa lá na frente, você pressupõe que precisaria acontecer alguma coisa lá no futuro para que você conseguisse ter como que eu posso dizer, uma solução para os seus problemas, para que você conseguisse estar positivo em relação àquelas coisas. Só que a grande verdade, no final das contas, é que não é sobre a circunstância, mas é sobre como você interpreta a circunstância. Porque se você tiver a cabeça, por exemplo, de aprendizado e entender que todo erro é aprendizado, errar é aprender, é com o erro que você acerta. Quanto mais erros, mais acertos. Quando você tem essa compreensão de errar é aprender, que eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Essa compreensão faz você se virar em absolutamente qualquer circunstância. E o grande problema das pessoas não é que elas são ruins ou que elas são boas, é que elas não sabem lidar com circunstâncias aparentemente negativas. Circunstâncias que aparentemente não são boas. Quando você está num cenário perfeito, quando está tudo indo bem na sua vida, é fácil você dizer assim, cara, eu não paro de crescer. Agora, quando as coisas estão complicadas, quando as coisas estão ficando mais difíceis, quando a pressão está aumentando, é onde a maioria das pessoas começa a desistir. É onde a maioria das pessoas começa a arregar. É onde a maioria das pessoas não dão conta de segurar o tranco. Por que elas não dão conta? Porque elas não têm compreensão mínima disso daqui que eu estou ensinando para vocês, que é o sentimento, caixa da crença e emoção. Então, todas as vezes que você se pegar numa situação onde você está baixando sua energia, você está ficando triste, você está ficando muito negativo, você está ficando ranzinza, você está reclamando, você está murmurando, todas as vezes que você se pega nessa situação, como é que você vai fazer então para resolver todo esse problema? Você vai fazer perguntas. O código, a sacada está em você fazer perguntas. Vinícius, como assim fazer perguntas? Todas as vezes que vier um sentimento e você perceber que ele tá fora do que você está acostumado, ou ele está te deixando para baixo, está te deixando triste, está te deixando baixa energia daquilo que você precisa fazer, faça perguntas. Primeiro, por que eu estou me sentindo assim? Se você der conta de perguntar, você vai sacar rápido. Lembra que eu falei que às vezes a pessoa ela passou por alguém que não olhou na cara dela, ela se sentiu mal com aquilo. Às vezes ela nem percebe, passa o dia inteiro triste por causa daquilo. Lembra que eu falei que ela acha que a pessoa tá brava com ela? Às vezes ela nem acha nada, porque não tá no consciente dela. Às vezes ela simplesmente fica triste. Porque ela não percebeu esse circuito que eu tô falando aqui para vocês. Ela não percebeu que o sentimento é a interpretação da realidade. Depois ele passa por uma caixa de crença. Depois ele devolve em formato de emoção. Ela não teve compreensão desse processo passo a passo, porque isso acontece muito rápido. O sistema está pronto, o sistema está montado. É simplesmente assim. Baixou a energia. Baixando. Aí vem um disparo de pensamento. A pessoa não decodifica nenhum pensamento, ela não percebe nenhum pensamento, simplesmente ela começa a entrar, é como se fosse sabe aquele tobogã de parque aquático, vai descendo, ela vai descendo, de repente, pô, ela tá mal, ela tá exausta emocionalmente, e ela nem sabe o porquê. Porque uma situação disparou o viés cognitivo negativo nela, e a partir daí várias outras situações começaram a acontecer. Não é que começaram a acontecer, é que já iriam acontecer, mas elas aconteceram e a percepção dela foi para essas coisas negativas e não o contrário. Olha só que louco. Então o que essa pessoa deveria fazer? Fazer pergunta para interromper o circuito. Como é que você faz isso? Você faz, primeiro, por que eu estou sentindo isso? Cara, por que eu estou me sentindo mal? E rápido. Quanto mais
presente, quanto maior estado de presença você tiver, mais rápido você vai decodificar isso. Então eu vou e me pergunto, eu faço isso direto. Cara, por que eu tô me sentindo assim? Por que eu estou me sentindo assim? Você sabia que sentimento vicia? Sentimento vicia. O sentimento de uma vítima, para você que é vitimista, ele vicia. Assim como sentimentos positivos, sentimento de campeão, sentimento de eu vou fazer esse negócio acontecer, sentimento de vitória, sentimento de eu consegui resolver isso aqui, pá. Esse sentimento também vicia. Só que você tem que escolher qual sentimento que você vai botar no teu circuito para rodar mais. É um sentimento de vitória, é um sentimento de alegria, é um sentimento de adrenalina, de pressão, de fazer acontecer, de vambora, ou é um sentimento de vítima? Porque o que você acostumar ao seu sistema, você vai ter mais dificuldade de sair dali, porque o sentimento vicia, é um circuito. O nosso sistema ele funciona por meio de circuito. Vício é um circuito. Sempre você tem que estar viciado em alguma coisa. E se você não canaliza o vício para algo que é positivo, você vai sempre se lascar. Então, voltando. Por que eu estou sentindo isso? Aí você vai fuçar. Quanto mais rápido você perceber na pergunta, melhor. Se você só fizer a pergunta do tipo, por que eu estou sentindo isso? E seguir trabalhando, seguir fazendo essas coisas, você não vai perceber. Você tem que dar um tempinho. Se você não estiver habituado a fazer isso. Então dá um tempinho. Cara, por que eu estou sentindo isso? Pega um papel. Por que eu estou sentindo isso? Respira fundo, concentra e vai. Aí pega o seu caderno e coloca lá. Ah, velho, eu acho que eu tô sentindo assim porque hoje eu acordei meio com preguiça e tal, vi outro trabalho. Aí, pô, que eu cheguei no trabalho e o que aconteceu? Ah, fulano de tal não olhou pra mim. Aí você já achou o fato. Fulano de tal não me deu oi, fulano de tal passou direto por mim, achei estranho. Aí, pô, mas por que será? Aí você começa a escrever e vai fazendo outras perguntas. Por que será que fulano de tal não olhou pra mim? Aí vem na cabeça. Pô, porque ele... Talvez ele estivesse muito ocupado. Ou, pô, porque talvez não sei o que. Você começa a ver as hipóteses do porquê que ele não olhou pra você. Aí você vai e fuça. Pô, mas por que mesmo assim eu me senti assim? Pô, me senti como? Me senti rejeitado. Caramba, eu me senti rejeitado porque o cara não olhou pra mim, mano. Mas que idiota que eu sou. Aí você já tem... Só de você anotar, você já vai ver quão idiota é o pensamento. Mas se ainda assim você quiser fuçar, se quiser investigar mais, só o fato de você já ter consciência já alivia muito. Mas se você quiser fuçar, quiser investigar mais, você vai caçando para entender. Pô, por que eu me senti... Quais outras vezes na minha vida que eu me senti rejeitado? Aí você vai... Pô, por que esse sentimento de rejeição ele me faz ficar nele e não querer sair dele? E aí você vai fuçando, vai fuçando, vai fuçando, vai fuçando, vai fuçando. Se ele tivesse realmente com raiva de mim, o que isso mudaria na minha vida? O que isso mudaria no meu dia? Eu deveria parar e ficar triste por causa dele? Aí você começa... Aí você vai caçando tantas coisas, vai pegando tanta ramificação, que no final você fala, não, peraí, eu não vou parar a minha vida, porque o cara tá me escravizando. Olha o que o cara tá fazendo, o cara tá me escravizando emocionalmente, sem às vezes nem ter intenção, e o cara nem, às vezes o cara nem sabe o que tá acontecendo, ele tá me escravizando emocionalmente sem nem estar aqui. Olha só como é foda o poder da sua caixa de crença, você precisa ressignificar essas paradas, então o negócio da rejeição você precisa ressignificar. Um exemplo, nesse exemplo que eu estou dando, né? Aí uma das formas que você vai ver mais poderosa de ressignificar isso é dentro do contexto daquilo que você é de identidade, você muda o jogo. Porque você foi aceito por Jesus, você foi aceito por Deus. E quando você entende que você foi aceito e aprovado por Ele plenamente, e Deus mandou seu único filho para morrer na cruz, por você inclusive, você já percebe que você já é aceito por Ele, já é amado por Ele. Você não precisa do amor e da aceitação de outras pessoas. Você precisa do amor de Deus. Só que essa consciência você vai adquirindo ao longo do tempo e ao longo da intimidade do relacionamento com o Senhor. Quer dizer, quanto mais próximo, quanto mais íntimo de Deus, que é a origem, que é de onde você veio, que é a energia original, quanto mais próximo dele, mais clareza você tem. Mesmo que esse cara tivesse te rejeitado, ainda assim Jesus te aceitou. Ainda assim Deus te amou primeiro. E quando você se sente plenamente amado, quando você tem as raízes profundas em Deus, nada disso te abala. O que começa a acontecer? Você começa a trocar as linhas de código da sua caixa de crença. E aí o sentimento, quando ele vem,
de acordo com a realidade, quando você interpreta a realidade, lembra que eu falei, o sentimento é a interpretação da realidade. Quando você interpreta a realidade, tendo esse sistema de crença, de que ele te amou primeiro, de que ele te aceita, de que ele te ama, de que ele está contigo, acabou, amigo. A influência das outras pessoas sobre a sua vida começa a baixar um nível assustador. Mas para isso você precisa ter esse sistema de crença montado. E aí depois o que vai acontecer? Você vai devolver uma emoção positiva para o mundo real. Fechou? Então, ó, recapitulando. Sentimento, caixa de crença e emoção. Eu tô falando assim para você imaginar que tem um sistema aqui. Aconteceu qualquer situação na tua vida, tu vai sair desse vídeo que agora tu vai continuar na tua vida. Qualquer situação. Ela vai produzir em você um sentimento, que é a interpretação da realidade. Aí vai passar por um sistema que é a caixa da crença. A caixa da crença é com base em tudo que você tem no histórico de vida, teu sistema, o que você pensa a respeito da vida, tua cosmovisão, tua relação com as pessoas, teu histórico familiar, tuas crenças de pequeno, seus traumas, seus eventos emocionais que às vezes você não ajustou, seus bloqueios emocionais, qualquer coisa, a parada da rejeição que eu dei o exemplo. E aí depois você devolve isso como emoção para o mundo real. Aí você começa a perceber. Por mais que você não tenha clareza absoluta de todas as coisas, do que significa cada coisa, só de você perceber isso, você já vai começar a não ficar escravo das suas emoções. Você vai passar a governar sobre isso daí. Fechou? Tamo junto. Espero que essa aula, né, que isso aqui foi uma aula, tenha te ajudado de alguma forma. E vamos para cima. Governe sobre as suas emoções. Valeu.